Paz do Senhor, amados e queridos irmãos, amigos, que Deus abençoe sua vida. Hoje chegando ao 6º dia dessa campanha de oração pelos amigos. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus tem dado palavras maravilhosas aqui. O Espírito Santo tem compartilhado conosco mensagens que têm me edificado muito. Espero que é você também. Que Deus te abençoe, continue abençoando o seu entendimento, para que juntos a gente compartilhe da vontade do Senhor, amém? Hoje a palavra está em Mateus 16, eu vou ler alguns versículos com vocês, e eu creio que Deus vai falar profundamente no nosso coração. Mateus 16, 21, que diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Pedro, porém, versículo 22, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus aqui responde, Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Que texto forte aqui. Jesus e Pedro, estamos falando de amizade. Aqui nós temos alguém que amava Jesus, Pedro amava Jesus, e tinha aqui grande amizade, né? Pedro é colocado como o principal dos apóstolos ali da igreja de Jerusalém. E nessa ocasião acontece... O que aconteceu aqui? Pedro, um pouquinho antes aqui, se você voltar, vocês vão ver que Pedro está dando um testemunho lindo sobre Jesus ser o Filho de Deus. E agora, aquele Pedro que Jesus enaltece, fala: Você não revelou carne e sangue, mas revelou o meu Pai que está nos céus. Ou seja, você falou pela boca do Espírito Santo. Agora ele estava sendo usado por Satanás. Que coisa complexa, não é mesmo? E Jesus tendo essa reação, imagina como é que ficou o coração do Pedro ali na hora que recebeu essa palavra de Jesus. Ele deve ter ficado assustado, impactado, mas o bonito é que Jesus ele nos mostra. Jesus muitas vezes falava às multidões, ele falava em parábolas, e aí Pedro chamava ele ao canto e falava com ele assim: o que quer dizer essa palavra? O que o Senhor quis dizer? E Jesus explicava. Para os outros eu falo por parábola, mas a vocês eu explico. Então aqui com certeza deve ter acontecido isso. Eu creio que Pedro falou: Senhor, por que o Senhor me chamou de Satanás? Para trás de ti, Satanás. E aqui Jesus vai falar por que me serves de escândalo? Porque até para o próprio Senhor Jesus a cruz era um escândalo. Eu já falei uma vez sobre essa mensagem que por que Jesus suou sangue? Por que ele temeu? Porque os estudos revelam que os apóstolos eles morreram de forma cruéis, né? E foram mártires. E eles se entregaram a sua vida e não houve um tamanho pavor de suar sangue. Somente de Jesus é falado que ele soa sangue. E por quê? Eu creio que aquele momento ali, quando Jesus fala: Pai, por que me abandonaste? É um momento onde o pecado de toda a humanidade está sobre Jesus Cristo, e ali aquele pecado faz separação. Então Jesus fala: por que me abandonaste? E era esse o maior pavor que Cristo tinha. A cruz foi para Cristo um escândalo. Não pela dor simplesmente física, as chibatadas, os escárnios e todo o sofrimento que ele passou, mas porque ele estaria ali levando todo o pecado da humanidade, de todo aquele que o aceitasse ou recebesse por Salvador. Todo aquele pecado estaria sobre ele. Ele vivenciou. Assim como nós profetas, nós temos visões, eu tenho muitas, inclusive eu sinto pessoas, eu sinto ambientes. Se uma pessoa começar a mentalizar ódio a meu respeito, eu acabo sentindo. Então, nós recebemos esses sentidos, sentidos no espírito, tá bom?
Jesus também sentiu isso. Imagina, ele viu naquele momento da cruz ali, enquanto ele estava sofrendo, ele viu a mentira que muitos de nós já contamos algum dia, ele viu assassinatos, né? Ele viu muitas coisas, torturas, fraudes, todas essas coisas de errado que acontecem sobre a face da terra, daquelas pessoas que iriam recebê-lo e ser purificada por ele estava ali vendo na cruz e todo aquele pecado estava sobre ele. E ali ele procura o Pai, ele fica tão atormentado com todo aquele mal, ele procura o Pai, e ele fala, Pai, por que me abandonaste? Deus nunca abandonou, mas o pecado faz separação. E a cruz era escândalo para Cristo, porque ele sabia que ele ia passar aquilo. Como um profeta, ele sabe, profeta, né? Jesus é muito mais do que um profeta. Mas todos os dons que nós profetas temos estavam sobre Jesus porque o Espírito Santo estava sobre ele. Então nós temos dons do Espírito Santo e esse mesmo Espírito estava sobre Jesus Cristo. Então Jesus ali vê, assim como nós profetas recebemos essa graça do Espírito Santo de poder ver, ter visões, Jesus teve a visão, ele viu tudo isso. E ali aquilo para ele era escandaloso, ele temeu realmente aquele momento, ele fala com seus discípulos, seus apóstolos, fala assim, velem comigo em oração, ele vai e soa sangue, ele teme realmente aquela situação de tudo aquilo que ele iria passar espiritualmente, não só fisicamente. Então para ele era um escândalo, e aqui ele começa a falar antes disso para os seus discípulos, seus apóstolos, ele fala, eu vou passar por isso, eu vou ser escarnecido. Ele já estava preparando os seus discípulos. Embora isso estivesse encoberto aos olhos dele, eles não conseguiam compreender do que Jesus falava. E aí Jesus começa a falar, eu vou padecer escárnios, eu vou ser açoitado, tudo aquilo que ele iria passar, ele começa a contar. E principalmente ali ele está contando para Pedro, e Pedro o toma de parte, fala, começa a repreendê-lo, de modo algum isso te aconteça, você é o Filho de Deus, como é que isso pode te acontecer? Como é que alguém pode pegar ao Senhor, ao Filho de Deus e fazer todas essas coisas? E ali Jesus usa essa expressão, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque você só conhece as coisas da carne e não conhece do Espírito. E o que isso nos traz de lição? Que muitas das vezes nossos amigos podem usar palavras carnais, palavras do coração, palavras dos seus sentimentos. Não, você não merece estar passando por essa situação, você não merece o que está te acontecendo, você deve se defender, você deve fazer isso ou fazer aquilo. Mas o que nós devemos buscar? A revelação do Senhor, do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos revela o que nós vamos passar. Os apóstolos sabiam o que eles iam passar, porque o Espírito revelava a cada missão que eles tinham. E é assim também conosco. Nós sabemos o que iremos passar em algumas situações e nós vamos receber palavras como essas. Não, que isso não te aconteça, vamos procurar uma outra forma, vamos dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. E cuidado, você também não deve sair chamando os seus amigos de Satanás, tá bom? Não faça isso, né? Jesus, ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele tem o poder para nos ensinar, para nos garantir a salvação. Ele deu a vida por nós. Então, ele estava ali ensinando os seus apóstolos e ele usa essa expressão e, com certeza, Pedro deve ter chegado até ele e falado, Senhor, por que o Senhor me chamou de Satanás? O que aconteceu? O que houve? E Jesus explicou a ele que ele teve uma revelação. Ora, gente, nós recebemos diariamente todo tipo de informação, tanto de um lado como de outro. Lembra aqueles desenhos animados que eles colocavam assim um anjinho aqui, um demôniozinho aqui, né? Um anjinho com chifrinhos, né? Um anjinho com auréola de um lado, um anjinho com chifrinho, garfinho do outro, falando, né? Um falando, faça isso, o outro falando, não faça isso, não vai por esse caminho. Aí vinha o diabinho ali, não, você vai lá, faz aquilo, blá, blá. Mas é assim que acontece na verdade. Nós recebemos mensagens o tempo todo. Por quê? Porque Deus fala com todos nós. Deus fala, a gente só precisa aprender a ouvir a voz dele.
entender as formas de Deus falar. E da mesma forma, o inimigo também fala, porque ele é imitador, ele é enganador, ele se faz passar, ele quer ser Deus, mas Deus é soberano, tá bom? Mas o inimigo também fala e nós recebemos essas informações constantemente. Então aqui Pedro, ele recebe essa informação, esse sentimento, e ele reproduz isso, e Jesus está dizendo que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então você que está caminhando em Cristo, você tem que buscar do Espírito Santo. Senhor, qual é a sua vontade para mim? Qual é a tua vontade para mim hoje? O que eu devo fazer, Senhor? Coloca em mim o teu querer, o teu fazer. Me dá a sua direção, me mostra como eu devo proceder nessa situação, de que forma eu devo falar, de que forma eu devo agir. Olha, eu já passei situações onde eu tive que pedir perdão para pessoas que me ofenderam, tá bom? Eu tive que ir até elas e pedir perdão. E não foi fácil para mim, irmãos, eu realmente não queria fazer. E aí eu comecei a falar com Jesus, eu falei, Senhor, não é certo isso, a pessoa fez tal coisa, e Jesus falou, se você não negar-se a si mesmo, você não tem parte comigo, você não pode ser meu discípulo. E aí eu tomei aquele baque e falei, ué, mas como assim? Aí fui e continuei naquela, mas Senhor, aconteceu isso. Aí Deus veio e falou comigo, ele falou assim, esse é meu filho, a ele ouça, né? A ele ouça o meu filho. E aí eu falei, poxa, mas Jesus fala de um lado, Deus falando do outro, que eu tenho que fazer isso, então tá bom, o Senhor me dá a direção, e o Senhor me deu a direção, e todo mal foi quebrado, e glórias a Deus por isso, eu fico muito feliz. Mas nós temos que nos negar, porque às vezes os nossos sentimentos, elas vão até por uma razão lógica humana, mas a lógica de Deus é diferente, a lógica de Deus dá certo. Então aqui no versículo 24, na continuação aqui dessa passagem, Jesus vai falar, então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque Jesus teve que renunciar a si mesmo. Quando ele fala aqui para Pedro, você me serve de escândalo, é porque ele temia realmente aquela situação, e Satanás usou justamente aquilo para usar Pedro e falar, não, mas não te faça isso a ti mesmo, você é o Filho de Deus, como é que você vai permitir isso acontecer? Então Jesus fala, para trás de mim você não conhece as coisas do Espírito, mas somente da carne. Então nós temos que andar em Espírito, andeis em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, a vontade, o desejo desenfreado da carne de fazer aquilo que desagrada a Deus. Andar em espírito, como? Em oração, em busca, em jejum. Quando jejuardes, quando orardes, ele não falou para você se você orar. Então você tem que orar, você tem que jejuar. E como é que eu faço esse jejum? Busque a direção no Senhor, tá bom? Não faça nada que prejudique a tua saúde. Se você não tem uma saúde adequada, que você possa passar muito tempo sem alimentos, tire alguma coisa que te dê prazer. De repente eu vou tirar o café, eu vou tirar o guaraná, eu vou dedicar um período que seja 1 hora de oração em jejum para Deus. 1 hora não faz um perigo, mas se eu tenho que tomar algum medicamento naquele horário, você toma um medicamento, tá bom? Então assim, não faça nada que ataque a sua saúde, que te aflija. Sempre busque direção no Espírito Santo, ele dá, ele vai colocar no seu coração a forma de você fazer, você vai se sentir inclinado a fazer, sempre bebendo água, tá bom? Não faça nada que prejudique a sua saúde, atente a isso, tá bem? Mas o jejum, a oração, são orientações de Jesus Cristo, nós temos que andar em espírito. O jejum, ele ajuda a você negar a sua carne, aquela ira. Eu sou uma pessoa que na minha velha natureza eu mirava facilmente, e o jejum me ajuda muito com isso, porque se eu não vigiar, a velha natureza volta, tá bem? Ninguém de nós está livre disso, irmãos, vocês precisam entender que nenhum de nós estamos livres. E às vezes a gente pensa assim, mas eu tô na igreja, mas eu já vou de domingo a domingo, eu já tô na campanha tal, eu já tô fazendo isso, fazendo aquilo. Mas nós devemos buscar sempre a orientação de Deus em tudo. Porque senão acontece o que aconteceu aqui com Pedro, Satanás toma lugar, ele é ardiloso, ele sabe manipular, ele sabe levar-nos a fazer aquilo que desagrada a Deus.
Então nós temos que estar sempre vigilantes, andando em espírito, e assim não cumpriremos a vontade da carne. Andar em espírito não cumprireis a vontade da carne, que sempre, voltando aqui a mensagem em relação ao amigo, tomar cuidado, às vezes, com certas palavras que amigos nossos podem nos dizer, não por maldade, até por quererem nosso bem, mas nós devemos estar buscando a direção do Espírito Santo naquilo que nós iremos fazer na nossa caminhada, porque as pessoas podem falar coisas do seu coração e ali você perder a sua bênção. Tome cuidado para não perder a sua bênção. Deus tem algo com você, tem um propósito lindo para a sua vida, e se Jesus tivesse dado ouvidos aqui, ele não teria cumprido a missão e nós não teríamos hoje a salvação que vem através dele. Estaríamos perdidos, porque a lei ela é imperfeita para salvar, justamente por ela ser tão perfeita, na verdade, né? A lei de Deus ela é perfeita, mas é imperfeita para nos salvar porque nós não conseguimos cumprir a lei. Ela se trata em ordenanças que para a nossa carne é difícil. Então Jesus vem e ele nos batiza com o teu Espírito, para que através do teu Espírito Santo nós andemos em justiça, justificados através de Cristo Jesus. Então a gente tem que buscar sempre andar em espírito, negando a nós mesmos. E como é que recebe o desejo de orar? No Espírito Santo, pedindo a ele: Senhor, me dá a capacidade de orar, me ajuda, eu não sei as palavras certas. Meditando na palavra de Deus, você aprende a orar, porque a melhor oração que você faz é aquela que você aplica a palavra. Jesus venceu Satanás como? Através da palavra, venceu o diabo através da palavra. Ele falava assim: toma esse pão, pega essa pedra e transforma em pão. E Jesus rebateu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ou seja, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que sai da boca de Deus? As Sagradas Escrituras. Então, aqui é a melhor oração que você vai fazer, declarando esses versículos, declarando o que a Bíblia fala sobre você, trazendo isso nas tuas orações. Você vai receber poder do alto para vencer todas as artimanhas do inimigo, estar firme na presença dele e até te dar discernimento espiritual, que é um dom do Espírito Santo que você deve buscar. Para quê? Para você saber quando uma palavra está vindo de Deus e quando uma palavra está vindo do homem. Tá legal? Eu tenho esse discernimento, então eu sei quando alguém está falando do seu coração ou quando é a palavra de Deus, e isso ninguém está livre de ser cometido desse mal, tá bom? De receber uma influência ali espiritual maligna e levar à frente. Então nós devemos ter cuidado com as nossas palavras, cuidado com certos conselhos, buscando sempre a direção do Senhor, e abençoe teus amigos, tá bem? Não use essa expressão aqui que Jesus usou, mais uma vez dizendo, ele é Senhor, ele pode. A nós ele mandou que amemos uns aos outros, e que Deus abençoe poderosamente sua vida. 6º dia da campanha, amanhã é a última mensagem que eu trarei, eu creio que será grande, para a sua vida. Deus te abençoe, vamos orar? Pai amado, Deus querido, no nome santo de Jesus, eu te agradeço pela tua mensagem, Senhor. Nos dá essa capacidade de andarmos em espírito, Senhor. Nos dá um espírito de oração. Nos leva, Senhor, a aprender mais de ti, a aprender a declarar a tua palavra como salvação para nossas vidas. No nome santo de Jesus, nos ensina, Senhor, a dar ouvido somente a ti e ter cuidados com palavras, Pai, que muitas das vezes podem parecer bons conselhos, mas que não é a sua vontade, Senhor. Aqui a sua vontade era que Cristo padecesse na cruz para que nós fôssemos salvos através dele. Mas a vontade do próprio Jesus não era passar por aquilo, porque ele mesmo fala em sua oração: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, ele te exalta dizendo: sobretudo não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então que nós possamos estar atentos para fazer a sua vontade, ainda que nós estejamos medo de certas situações, ainda que certas situações pareçam ameaçadoras para nós. Que nós venhamos buscar de ti. A última palavra seja sempre a tua em nossas vidas. Abençoe o domingo dos meus irmãos, abençoe os meus amigos, abençoe a vida dos nossos sacerdotes, nossos profetas, aqueles que falam em nome de ti para as nossas vidas. Senhor, hoje é domingo, é dia de estar na tua casa, e que cada um de vocês, meus irmãos, vá à sua igreja,
à casa do Senhor, adorar a Deus, prestar culto em unidade, assim como Ele nos deixou esse ensinamento, que vocês façam. E que Deus abençoe grandemente a tua vida. Preste culto ao Senhor, adore ao Senhor com toda a tua força, em união com os teus irmãos, amando uns aos outros, tá bom? Dando bons testemunhos. Que Deus abençoe a tua caminhada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.